Fala, rapaziada, boa noite para você que está com a gente, bom dia para você que está acompanhando a gente aqui na Gol TV. São exatamente, eu estou no Maracanã aqui agora, vai dar meia-noite aqui no Maracanã. A gente ficou praticamente 2 horas ali, né, Rodrigo? 1h30, 2 horas. 1h30, 2 horas aguardando a passagem dos jogadores do Bahia para a gente poder fazer as perguntas, né? O Jean Lucas, cara, foi o Jean Lucas e também foi o Michel Araújo. E vocês vão ver as imagens aí. Eu tô muito chateado, tô muito aborrecido. Já adianto que eu vou tomar as medidas cabíveis do que tange a Sérgio, falar com o Heraldo Leite, para que o Heraldo Leite, de alguma forma, ele possa tomar as medidas cabíveis na SEB. Mas o que aconteceu hoje não pode acontecer. Para quem acompanha o nosso trabalho aqui na Gol TV, a gente defende o futebol do Nordeste, a gente fala de Bahia, a gente fala de Santa Cruz. Só que a gente foi desrespeitado hoje aqui no Maracanã pela assessoria de imprensa do Bahia. Eu vou explicar o que aconteceu. Só vieram 2 influenciadores aqui do Bahia para poder fazer a pergunta. 3 influenciadores, né? 2 do Pulco, né? Com todo respeito ao Marinho, com todo respeito também ao Yuri. E mais um amigo que estava ali, que realmente eu não conheço. Nós éramos o 4º que estava ali. Então o jogo acabou, o jogo começou às 7h30, acabou 9h30 da noite. São meia-noite, a gente estava aqui esperando os jogadores do Bahia falar. A assessoria de imprensa viu a gente ali aguardando, junto com os demais outros 3 influenciadores que ali estavam presentes. E simplesmente na hora que os jogadores passaram, o assessor falou que a gente não ia fazer pergunta. Vocês não vão perguntar, porque só quem vai perguntar são os influenciadores do Bahia, locais. Aí eu falei, cara, eu cubro o Bahia diariamente, faço vídeos do Bahia diariamente. A oportunidade que eu tenho quando o Bahia vem para o Rio para enfrentar Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Quando vai para São Paulo, é a oportunidade que eu tenho. E inicialmente, de forma até ríspida, a gente foi censurado, essa é a palavra, de fazer uma pergunta para o Michel Araújo. A minha pergunta era referente ao fato, como é que se ele se sente pressionado por ser um substituto eventual do Everton Ribeiro. Eu ia perguntar ao Jean Lucas se ele ainda tem, o que ele sentiu hoje aqui no Maracanã e se ele ainda, de alguma forma, ele ainda acredita que possa ir para a Copa do Mundo. E simplesmente foi nos passar o seguinte: vamos priorizar os canais aí do Bahia, sendo que tinha 2 canais. E tinham 3 perguntas para 2 canais. Nós éramos o 3º presente. E simplesmente o canal do Pulco, mais uma vez, a culpa não é do Pulco, tá? A culpa não é do Marinho, não. Ele faz o trabalho dele brilhantemente. Tiveram 2 perguntas, que foi o do Pulco e que foi o do Yuri. Ele deu 3 perguntas para 3 canais que estavam ali presentes, sendo que ele nos censurou de fazer a pergunta. O Yuri fez uma pergunta, o Pulco fez outra pergunta e o outro amigo que é o Bahia fez uma pergunta e simplesmente nos censurou. Teve um problema, teve um princípio de discussão, que depois eu tentei, de alguma forma, ir diminuindo e não deixar que aquilo escalonasse de uma forma mais séria. Mas vocês sabem o quanto que eu falo do Bahia, o quanto que eu defendo o Bahia, o quanto que eu falo que existe um preconceito contra o Bahia, porque a imprensa não dá o devido valor ao futebol do Nordeste que deveria dar. Mas eu me senti hoje, eu senti que eu não gosto de mimimi, cara, falar que foi preconceituoso comigo, desprestigiado, porque o discurso dele foi que a galera que tá ali viaja e nós vamos valorizar aquela galera que gasta dinheiro. Eu falei, cara, o dia que eu tiver o dinheiro deles, eu vou viajar também para fazer a cobertura. Sendo que as oportunidades que eu tenho de fazer as perguntas que o torcedor quer saber é agora. Então, assim, pedir desculpa a vocês. Eu vou ter que expor aqui o vídeo. Na hora que eu fui tentar fazer a pergunta e simplesmente ele me censurou. Ele tentou explicar, mas eu entendo. Ele pode, sim, Rodrigo, ele pode dar prioridade para os jornalistas que viajam e cobrem o Bahia. Só que ali não tinha ninguém. Tinha o canal do Pulco, um jornalista e a gente. Eram 3 perguntas. Então, assim, ele valorizou os caras que viajaram. Os únicos que fizeram perguntas na coletiva do Bahia foi o canal do Pulco. Foi valorizado. Os únicos que fizeram perguntas para os jogadores do Bahia que estavam ali na zona mista foram os influenciadores do Bahia, mas tinha 2 canais do Bahia. E a gente, que é o 3º, que apesar de não ser da Bahia, a gente cobre o Bahia. E ao invés dele dar essa oportunidade pra gente, ele preferiu dar 2 perguntas para um canal só. E a gente ali praticamente 1h30, 2 horas aguardando. Ele tentou explicar para mim o que é inexplicável. A grande questão é que hoje você é assessor de imprensa. Amanhã a gestão muda e você está do lado de cá. Então foi inadmissível o que aconteceu. Eu vou tomar as medidas cabíveis, inerente ao meu direito de jornalista de fazer a pergunta, independente de qual estado que eu seja. Muita gente fala que você não é baiano e quer falar do Bahia. Você não é pernambucano e quer falar aqui do Santa Cruz. Sendo que é a região que mais sofre, cara, com preconceito. Eu não sou baiano, eu não sou de Salvador e eu não posso fazer perguntas para jogadores que
vieram aqui no Rio de Janeiro para trabalhar, jogaram bola, assim como a gente está trabalhando. Cara, meia-noite a gente aqui está trabalhando. Então, assim, inadmissível o que aconteceu. Isso não vai passar impune. Amanhã eu vou fazer um ofício, um documento, vai ser enviado à SEB, vai ser enviado à SERJ, para que isso não aconteça. Ele falou que é uma diretriz do Bahia. Só que essa diretriz aí do Bahia, ela impactou no meu trabalho hoje, que saí de casa, deixei minha família para poder vir aqui cobrir o Bahia. Eu fiz o pré-jogo lá fora, fiz o pós-jogo. Essa diretriz aí do Bahia é uma diretriz preconceituosa e é uma diretriz que me deixou muito chateado, cara. Porque quem me acompanha que sabe o quanto que eu acordo, eu faço vídeo, eu trago informação. E o cara simplesmente falou, se você não é da Bahia, você não vai fazer pergunta. E ficou batendo papo, rindo, abraçando, quase que beijando os influenciadores do Bahia que ali estavam. Eu não ia mostrar o vídeo, eu não ia fazer nada, mas como eu não dependo do Bahia para nada, eu não dependo da assessoria do Bahia para nada, eu vou expor aqui, assim que a gente acabar aqui de falar, o Rodrigo vai trazer o relato dele, que ele estava do lado, o Rodrigo se exaltou um pouco mais do que eu. Eu tentei, de alguma forma, mostrar para ele, cara, a gente é a Gol TV, a gente cobre o Bahia, a gente está a todo momento trazendo aqui o Bahia, informações aqui do Bahia. Você faz isso com a gente? Né? Mas mesmo assim ele falou, cara, eu entendo, mas vai ser assim e ponto. Chato, né, Rodrigo? Boa noite, pessoal. Assim, lamentável. Eu vou dizer para vocês, lamentável. Triste, né, cara? Triste demais porque a gente vem aqui fazer um trabalho digno, né? Chegamos aqui bem cedo. Cheguei aqui por volta, Jonas, eu acho que era umas 2h40 da tarde. O jogo era 7h30 da noite. Estamos até agora quase meia-noite. A gente deixa a nossa família em casa. A gente é carioca sim, mas respeitamos todos os estados do Brasil. Então, nesse sentido, a gente fez um pré-jogo aqui, voltou, fez o pós-jogo, tentou descer para fazer a pergunta lá, né, na entrevista do técnico, na coletiva do técnico. Chegou lá, já tinha acabado. Por quê? Porque tinha poucas pessoas para perguntar. Tinha duas pessoas para perguntar, foi a informação que a gente recebeu. Voltamos e os jogadores não tinham passado. Ele passou a informação quais jogadores que iam falar. E em nenhum momento ele vendo as pessoas que estavam ali, em nenhum momento ele citou que nós não faríamos a pergunta. Então ficamos ali. Cara, ele viu a gente, ele conversou com a gente. Eu falei com ele, porque o Everton Ribeiro passou, né? Teve o chefe da comunicação. Ele perguntou, vocês são da onde? Eu falei, a gente é Gol, a gente tá esperando os jogadores aqui. Ele sabia que a gente estava ali esperando os jogadores do Bahia. Ele estava ali sabendo. Ele esperou a gente ficar ali quase 2 horas sentado, esperando para só falar. Só quem vai falar aqui são os influenciadores da Bahia. Cara, assim é fácil, cara. Porque ninguém vai querer tirar da zona de conforto, fazer uma pergunta mais contundente. Cara, eu tô muito chateado, cara, muito chateado. E Jonas, o problema não é esse, assim, me desculpa, é porque ele não tem nada escrito o nome dele, mas ele usou até a seleção brasileira como um exemplo, uma justificativa. Todo mundo faz pergunta. Eu falei, meu querido, na seleção brasileira que eu cobri, eu já fiz pergunta, se quiser eu mostro pra você. São 4, 5 treinos que a seleção faz e 2 jogadores vão pra zona mista e muita gente faz, só não faz pergunta quem não quer. No Flamengo hoje, só para vocês terem uma ideia, e eu dei esse exemplo para ele, o Flamengo que é muito grande, igual o Bahia, foi Saul, foi Everton Araújo e foi também o Léo Ortiz. E todo mundo faz no mínimo ali pergunta. Tem gente que não gosta de perguntar, tem gente que só quer ficar ali por trás das câmeras, pegando imagens para botar, para tentar viralizar. A gente não, a gente tem coragem moral de fazer a pergunta. E ele viu a todo momento a gente ali, esperando, e na hora que começou a coletiva, ele simplesmente... A gente chegou perto e ele falou... Na hora que eu comecei... E você vai ver a imagem. Na hora que eu comecei a perguntar, ele não. Você não vai perguntar. Cara, isso não condiz com a instituição Bahia. Ele falou que é uma ordem institucional e do Bahia não condiz com a instituição Bahia, que é extremamente inclusiva em todos os aspectos. Eu duvido muito que o alto escalão do Bahia deva ter passado qualquer tipo de orientação nesse sentido. E só pequeno Bahia, tá? Porque o Bahia é extremamente grande, está indo por um caminho que vai transcender Salvador, vai transcender Brasil. E se essa galera que trabalha no Bahia não entender que o Bahia é maior do que você quer, que o Bahia é maior do que 2 influenciadores que praticamente comandam todo o nicho de Bahia, vai continuar do jeito que está sempre. Vai continuar do jeito que está sempre. Então, meus amigos, eu não ia fazer isso, mas estou muito chateado. Ó, meia-noite, vai dar quase que meia-noite e meia. Tô soltando esse vídeo aqui pela manhã, não vou soltar o pós-jogo, vou soltar esse vídeo aqui de repúdio, vou postar nas redes sociais, relatando o que aconteceu aqui hoje, porque isso não pode acontecer. Independente de você ser da Bahia, de você ser do Rio de Janeiro, de você ser de Pernambuco, de você ser de Alagoas, todo mundo é jornalista, todo mundo estudou e se formou aqui, ó. Eu não tô aqui de brincadeira, não. Aqui, isso aqui, ó. Dá pra mostrar pra ele? Mostra ali na câmera ali. Aqui, ó, a SEB aqui, ó, tá vendo? A SEB, tá? É a Associação de Cronistas do Brasil. Então, em qualquer lugar do Brasil, meu amigo, eu posso fazer pergunta. Desde que você entenda. Jonas,
seria, vamos dizer assim, seria plausível se ele chegasse ali e tivesse 30 jornalistas. Não tinha, e cara. ele falou, Gente, olha só, gente. eram 2 jogadores. Ele falou que cada jogador ia responder 3 perguntas. Então, vamos lá. Se vocês entenderem 3 mais 3, 6, que seriam 2 jogadores, tinham 4 pessoas ali. 4, né? 1, 2, 3, 4, 5 comigo. 5. O Pulpo podia até fazer no primeiro jogador uma pergunta a mais. Mas no outro jogador, todo mundo poderia perguntar. Isso é um absurdo. Gente, tinha 2 canais do Bahia, 2. O do Puco e mais um canal que, desculpa, eu não conheço. Para 6 perguntas. Para 6 perguntas. Ao invés dele dar a oportunidade pra gente fazer uma pergunta, ele preferiu que o canal do Puco fizesse 2 perguntas. 4, né? 4 perguntas, 2 para cada jogador. 2 para cada jogador. Então, assim, mais uma vez eu falo, a gente luta aqui pela igualdade, para que a imprensa alternativa, a imprensa não alternativa, dê o devido valor ao futebol do Nordeste. É inadmissível que uma instituição como o Bahia, sendo representada naquele momento pela assessoria, o chefe da comunicação estava ali do lado, ao lado do assessor de imprensa, ele acha que apenas 2 influenciadores devem ou podem levar para você, torcedor, aquilo que aconteceu no jogo hoje aqui do Maracanã, que foi um jogo imenso, grande, né? E estou muito chateado, muito triste. Eu esperava isso de qualquer outra instituição, menos a do Bahia, e ele falou que vai ser assim. Eu tentei conversar, queira você não, vai ser assim. Então, independente de onde é que eu for, independente de onde o Rodrigo for, seja em São Paulo, no Rio, a gente não vai perguntar, porque para ele só vai perguntar. Se tiver um canal ali do Bahia, vai perguntar. E se tiver um canal do Bahia, mas deixa eu te falar. Só concluir, se tiver um canal do Bahia e esse canal do Bahia tiver 3 pessoas, o cara que apresenta, o cara que carrega o fio e o cara que carrega o tripé, essas 3 pessoas vão fazer pergunta e a gente não vai fazer. E o mais icônico que eu achei, Jonas, foi quando você perguntou se você tivesse ido para a coletiva, se você ia perguntar, ele falou que ia perguntar. Mas antes antes ele já tinha falado que não. Tanto que ele falou que vai mudar as diretrizes e que só vai fazer perguntas quem é da Bahia. Lembra que ele falou isso? Quando você falou assim, a gente não conseguiu descer, a gente estava tentando descer e ia lá para a coletiva, ele falou, aí você perguntou, e se eu fosse lá para a coletiva, você ia perguntar. Então, se na coletiva você pode perguntar e para o jogador não pode perguntar, não é uma determinação dele, né? Então a gente deveria perguntar em um lugar. Se a gente não pode perguntar na coletiva para o treinador, porque a gente não é da Bahia. Aliás, se a gente não pode perguntar para o jogador na zona mista, onde é lugar de jornalista. A zona mista não é lugar de jornalista baiano, carioca, paulista. A zona mista é um lugar de jornalista. Será que se fosse a Globo, Rio, ali para fazer uma pergunta para o jogador do Bahia, ele não ia autorizar a fazer? Mas enfim, meus amigos, eu vou tomar as medidas cabíveis. Eu vou estar mandando aqui para o próprio assessor e para o chefe da comunicação do nosso canal para eles entenderem o quanto que a gente trabalha em cima ali do Bahia, porque ele ficou espantado quando eu falei que meu público é 80% de Bahia. Mas vou tomar as medidas cabíveis perante a Sérgio, que é a minha associação, e que a Sérgio tome medidas referentes a essa situação, porque se todos os clubes forem desse jeito, a informação correta não vai chegar até vocês. Só vai falar aquilo que os amigos da comunicação do clube têm para poder falar. Porque hoje aqui aconteceu muita coisa. E não foi repassado aí para vocês nem 5% do que deveria ser passado, porque hoje nós fomos suprimidos de fazer o nosso trabalho. Tá bom? Então fica aí, meus amigos, com as imagens chatas, triste do que aconteceu hoje aqui no Maracanã. Faltou para a equipe seguir bem fora de casa e conquistar os 3 pontos aqui hoje. Michel, você tem entrado em alguns momentos do segundo tempo, mas não tem conseguido ainda render o que você rendeu em 2025. O que está faltando do Michel Araújo vencer aí as etapas e fazer bons jogos? Tá faltando jogar principalmente. Como você falou, tô entrando em algum jogo. Ô Michel! Ô Michel, dentro das ambições do grupo, uma derrota para a equipe do Flamengo, 2 equipes ali parecidas na tabela. Do Flamengo, 2 equipes ali parecidas na tabela. Qual o tamanho desse peso? Qual a real? Qual o tamanho desse peso? Qual a real?